Olá, querido ouvinte, mais uma vez estamos aqui, eu e a Miriam. Tudo bem, Miriam? Tudo bem? E você, tudo bem? Tudo bem também. Que Deus abençoe a sua casa, que você esteja com o coração aberto, os ouvidos, né, para que a gente possa mais uma vez abrir a palavra de Deus. E hoje é um dia muito especial. A gente não vai estar dando seguimento ao nosso intitulado Ouvindo a Voz de Deus, né? Que da vez passada a gente estudou sobre a lei moral de Deus, que estava muito interessante, muito bonito. Mas por ser semana de Páscoa, né, irmã Miriam, a gente vai mudar um pouquinho o assunto e vai falar sobre a Páscoa. Que tal, irmã? É um assunto bom? Um assunto interessante, né? É um assunto muito bom. Olá, ouvintes. É muito bom poder estar novamente com vocês para mais esse estudo, essa reflexão sobre a Páscoa, a verdadeira Páscoa. O que é Páscoa, né? Que tipo de Páscoa a nossa família espera todo ano? Então, a gente vai saber Através da Bíblia, né, irmã? através da Bíblia, A verdadeira a Páscoa. instituição da Páscoa. Sabe, irmã Jaque, eu pensava que a Páscoa começava ali com Jesus, ali na última Páscoa, ali na Páscoa, ali com Jesus, com os discípulos. Sempre eu pensava que era ali o começo de tudo. E você? Também. Também. Também, né? Eu acho que isso a gente cresce ouvindo, né? Dos nossos pais, dos nossos avós, e a gente tem isso na mente, né? Agora, quando eu li a palavra e percebi que tem algumas coisas que são diferentes aqui, eu achei muito interessante aprender, né? Estudar para entender o verdadeiro sentido da Páscoa, né? Isso mesmo. E hoje a gente vai aprender aonde se originou a Páscoa, né? E quem que instituiu a Páscoa? Como que é? O que significa Páscoa? Até a palavra Páscoa, né? A gente vai aprender hoje. O mais interessante é que a gente vai entender também que a Páscoa aqui no Antigo Testamento, em Êxodo, você pode abrir sua Bíblia já em Êxodo 12, que é onde a gente vai explanar, né? Essa Páscoa aqui do Êxodo 12, sim, faz sentido e em todo sentido faz lá a Páscoa do Novo Testamento, né, irmã? Isso mesmo. Vamos orar então? Vamos orar. Pode orar, irmã. Maravilhoso Deus e bondoso Pai, te agradecemos, Senhor, por esse momento especial. Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, que é santa e eficaz, Senhor. Amém. Querido Deus, hoje a gente vai falar sobre a Páscoa, uma das festas, Senhor, mais importantes do cristianismo, Pai. Que teu Espírito Santo esteja conosco, Senhor, para que seja revelado a verdadeira Páscoa, Senhor, para que nós possamos realmente festejar a Páscoa da maneira certa, Senhor, Amém. refletindo no teu sacrifício na cruz. Te agradecemos por esse momento, pedimos a tua bênção para todos os ouvintes, Senhor, que nesse momento estão nos ouvindo, nos vendo. Amém. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém. Bom, aonde a Páscoa foi instituída? A Páscoa, ela foi instituída por primeira vez lá no Egito, né? Já fazia 400 anos que o povo hebreu estava lá. Então, já fazia 400 anos que eles estavam cativos lá no Egito. Então, quando a gente começa a ler Êxodo e como Deus fez para tirar o povo do Egito, né? Então, a gente vai ver que Deus mandou 10 pragas. E cada praga era correspondente a um deus que os egípcios adoravam, né? E chegou o momento do juízo de Deus cair sobre a terra do Egito. Por quê? Por causa da idolatria do povo egípcio e também por causa da maldade e da escravidão, não só do povo hebreu, mas tinha outros povos ali que eles escravizavam também. Então, Deus levanta Moisés, né? Moisés, ele é como que fala, o legislador de Deus, é o homem que foi lá para libertar o povo, né? E a gente vai ver no capítulo 12 como é que foi essa libertação. A gente sabe que a Páscoa foi instituída a partir da 10ª praga. E essa praga, ela ia matar todos os primogênitos, né? Se o faraó não soltasse os primogênitos, os hebreus, os primogênitos de Deus. Então, vamos ver como que Deus mandou fazer. A gente vai ler o capítulo 12 de Êxodo. Pode ler, irmã Jaque. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo:
Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, ou um cordeiro para cada família. Isso. Aqui a gente vai ver que antes de Deus mandar a praga que mataria os primogênitos, ele dá ali uma instrução para o povo de Israel. Aqui ele diz assim, ó, falai para toda a congregação de Israel, dizendo para que no dia 10 desse mês, então o primeiro mês ali do ano religioso do povo, dos israelitas, seria o mês de Nissan, né? Seria Nissan, o mês de março hoje, irmão? isso, Nissan ou Abib, né? E aí, então, ele seria no dia 10 de Nissan. No dia 10 de Nissan, eles separariam um cordeiro para cada família. Eles iam, buscavam o cordeiro, cada família trazia para casa, esse cordeiro ficava aos cuidados da família até o dia 14. Porque no dia 14, esse cordeiro, antes do pôr do sol, seria, então, imolado, seria sacrificado. E a gente vai continuar lendo para a gente poder fazer o nosso comentário. Versículo 4, né? 4. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará no sepulcro da tarde. No crepúsculo da tarde. É ao escurecer, na verdade, né? Isso, antes do pôr do sol, né? Então, aqui está dizendo que eles tinham que matar um cordeiro do tamanho daquela família. Não podia sobrar. E o que sobrasse, eles tinham que queimar, né? E aí a gente vai para o versículo 7 agora. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as fressuras. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-los-eis. Então, aqui a ordem era, eles tinham que comer todo o cordeiro, né? E eles tinham que comer com os pães asmos e as ervas amargas, né? E aqui já fala que eles tinham que comer, e eles tinham que pegar o sangue do cordeiro e passar nas portas, nos umbrais das portas, né? Olha só quantos detalhes que Deus mandou eles fazerem. E essas ervas amargas, irmão, o que significaria ali? As ervas amargas, elas têm a ver com a amargura do povo do Egito, os 400 anos, as crianças que eles jogaram no rio Nilo. Quanto sofrimento daquelas mães, né? Que nem Moisés, quando a mãe teve Moisés, ela teve que esconder ele 3 meses, de medo deles jogarem ele ali no rio Nilo. Então, as maldades. Então, era uma amargura ser escravo, né? E também se refere à amargura do Cordeiro de Deus, o que ele sofreria na cruz. Aquele momento toda a amargura amargo, dele, né? daquele momento, né? Então, tudo que acontecia, todo esse ritual, ele apontava para Cristo. E era messiânico. Olha só que interessante. Muitas vezes a gente não dá importância para o Antigo Testamento, mas o Antigo Testamento, base, ele né? está velado. O que significa velado? Ele está meio oculto. Mas o Novo Testamento, ele é revelado. E aí você consegue entender por que todo esse ritual aqui que Deus pede para eles fazerem, né? Então, aqui a gente vai ler agora o versículo 11. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Uau! Nossa, era para eles estar vestidos, prontos. E para sair rápido. Porque eles sairia do Egito nesse momento. Nesse momento, dia. Né? Nesse dia. Então, aqui, imagina, eles era o momento mais esperado, porque eles tinham essa profecia que um dia eles iam sair dali, né? Então, aqui era para eles comerem, e era para eles cingirem os lombos, era para eles calçarem as sandálias, pegar o cajado deles,
porque era a Páscoa do Senhor, era a libertação. E Páscoa, a gente vai saber o que significa essa palavra, né? Versículo 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Lembra que eu falei que todos os juízos, as 10 pragas, elas caíam em cada deuses que eles adoravam? Por exemplo, o rio Nilo era um deus para eles. Aí a gente viu a praga do rio Nilo, né? E todas as outras pragas tinham a ver com uma adoração aos deuses deles. Agora o 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Ou seja, esse sangue nas portas seria como um sinal, irmã? Isso. Da obediência daquela família que fez exatamente o que Deus pediu? Isso mesmo. Esse sangue seria por sinal na casa, né? Que eles comeram, quer dizer, eles fizeram o ritual Fizeram todo tudo certinho. e passaram o sangue. E houve casas, então, irmã, que nesse caso não obedeceram, não fizeram esse ritual, não passaram sangue na porta? Houve sim. Houve. E o que aconteceu com essas pessoas? Agora a gente vai ver o que aconteceu. Porque aqui a praga era quem não passasse o sangue na porta e não fizesse o ritual, o que aconteceria? Morreria o primogênito da casa. O filho mais velho? Todo o filho mais velho, todo o primeiro filho, até dos animais. Imagina, o Egito já estava completamente quase destruído de tanta praga. E aí a calamidade ia ser, e já ia completar o resto da calamidade, que era a morte dos primogênitos. Mas a gente sabe que também os hebreus ali, teve muitos que não passaram. E teve egípcios que passaram, sim. Que obedeceram. Porque essa ordem ela foi dada para o povo hebreu, mas quem fizesse isso seria livrado da morte, da mortandade, né? E a gente lembra do Salmo 91, né? 1000 cairão a seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Quando a gente lê o Salmo 91, a gente vai se lembrar do que aconteceu aqui no dia da Páscoa, né? Sim. Então, aqui, no versículo 14, vamos ler? Esse dia vos será por memorial, e celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos, logo aos primeiros dias tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Que sentidos teria esse capítulo, irmã? Esse versículo 15? Quando a gente vai em Coríntios, a gente vai ver que os pães asmos são os pães sem fermentos. Eles tinham que tirar o fermento de dentro de casa. O fermento simbolizava o pecado, né? Aquele pão sem fermento já era o corpo de Cristo. Já era uma vida em santidade já. Eles tinham que manter... Olha só que rica essa informação. Antes deles participarem, e depois que eles participavam do cordeiro, eles tinham que 7 dias comer os pães asmos. Quer dizer que eles tinham que estar como que fala? Eles teriam que estar em santidade, eles teriam que estar em oração, né? Então, isso significava os pães asmos. Continua onde ali? 14 já lemos, 14, 15. Aí, 7 dias comereis os pães asmos, né? E agora que... vamos ler o 18. 18. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis. Então, sabe o que eles faziam? Eles não deixavam nada com fermento dentro de casa. Nada que simbolizava o pecado. Olha só que coisa tremenda, né? Agora a gente vai ler o versículo 22. Tomai um molho de hisopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta, as suas ombreiras com qualquer que estiver na bacia, com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã.
viu? Eles tinham que comer o cordeiro, eles tinham que comer os pães asmos, eles tinham que comer ali as ervas amargas, eles não podiam sair para fora, porque o que ia acontecer ali? No 23 diz, porque o Senhor passará para ferir os egípcios, né? Quando ver, porém, o sangue na porta, nas ombreiras, passará o Senhor, né? Aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossa casa para vos ferir. Olha só a importância da obediência naquele momento. Eles tinham que seguir todas essas instruções cabalmente. Eles tinham que seguir tudo bem direitinho. Se eles porque quisessem viver, né? Se não quisesse mesmo. perder o primogênito da sua família, né? Isso mesmo. Então, aqui a gente vê a importância, como é importante a gente entender o que é a verdadeira Páscoa. E hoje, trazendo para os nossos dias, irmã, com a morte de Cristo, literalmente, né, o que aconteceu realmente, como a gente pode encaixar essas histórias assim? Então, quando a gente vai para a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, eu vou dar uma comentada aqui, né? Depois a gente pode procurar. Na entrada triunfal de Jerusalém, Jesus ele vai para a festa da Páscoa. Isso, então, depois desse acontecimento aqui do Êxodo, que está registrado, essa festa acontecia cada ano, então. Isso. Porque eles foram libertos do Egito, então agora cada ano eles comemoravam esse momento extraordinário da história, né? Isso mesmo. Então, quando Jesus já estava, 500 anos depois. Ele também comemorava, então, né? Claro, essa festa da Páscoa, claro. Ou seja, continuava essa comemoração ano a ano. Seria isso? Na verdade, o povo israelita, eles têm 7 festas que eles comemoram até hoje. Porque para eles é um estatuto perpétuo. Que eles têm que lembrar do livramento deles do Egito, e eles têm toda essa memória. E é muito interessante. Então, a Páscoa, assim, de uma maneira resumida, ela seria assim, uma comemoração da libertação do povo de Israel, do Egito, da escravidão do Egito. Da escravidão do Egito. E da morte também, né? Dos primogênitos. Eles foram salvos da morte. Exato. E a morte de Cristo hoje, do verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, seria a libertação nossa da escravidão do pecado também? Isso mesmo. Olha, o mais interessante é que quando Jesus diz lá que ele veio para cumprir, ele cumpriu tudo cabalmente, Jesus. O que ele fez? Ele também entrou em Jerusalém na data do dia 10 Ele entrou naquele dia 10. Aí ele ficou por ali. 10º dia do 3º mês? Do mês de Nissan. Então ele ficou por ali. Como mandava ali em Êxodo, né? E aí ele ficou por ali. E aí vocês sabiam que os sacerdotes, eles, no dia 9, como era muito cordeiro, no dia 9, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, porque era eles que ofereciam o sacrifício, eles iam lá, e o que eles faziam? Eles iam ver se não tinha defeito no cordeiro. Se o cordeiro não tinha defeito, não tinha mancha, aquele cordeiro tinha que estar pronto para o sacrifício. Eles não podiam fazer isso no dia 10, eles tinham que fazer no dia 9, porque dia 10 já tinha que separar esse cordeiro. Entende? Então, quando Jesus entra, olha que interessante, eu estava pesquisando, quando Jesus entra nesse dia, tinha um carril que os sacerdotes, eles traziam como uma procissão os cordeiros. Por isso que aquelas pessoas estavam de um lado, de outro lado, um carril onde passava o sacerdote, os cordeiros iam, e os sacerdotes iam, e nesse momento Jesus entra, porque ele era o cordeiro também. Sim, e nesse momento, quando Jesus entra, eles se lembram, porque Jesus já era famoso, e Jesus já tinha curado, já tinha ressuscitado, né? Então, quando ele entra ali em Jerusalém, as pessoas começam a gritar Hosana, porque se lembram de quê? Se lembram de Zacarias 9, versículo 9, que ele entraria com jumentinho. Então, quando eles detectaram Jesus entrando, tudo que ele fez, um jumentinho, e entrando no carril das ovelhas, dos cordeirinhos, e eles começaram a gritar Hosana, Hosana, porque eles já entenderam, chegou o Messias. Chega a me arrepiar. É lindo demais, né? Agora, fica imaginando a cena daquele monte de cordeiro, porque nesse dia tinha milhões de pessoas lá em Jerusalém. Viam pessoas de todos os lugares, porque eles tinham que vir de todos os lugares. Todo o israelita, todo o judeu, a partir de 20 anos, eles tinham que ir na festa da Páscoa. Então, o mais interessante que eu gostaria de falar,
que Jesus, ele entra, ele foi reconhecido, e os fariseus diziam o que para ele? Fazem eles parar de gritar. Falando para Jesus, calem eles. E aí Jesus disse, se eles não falarem, as pedras falarão. É essa a resposta que ele dá. Depois a gente pode deixar ali os versículos, né? E aí, o mais interessante, que eu não falei que os sacerdotes vão lá e começam a investigar para ver se é puro, se é limpo, se tem mancha. Quem que fez isso com Jesus? Os sacerdotes, os sumos sacerdotes começaram a interrogar Jesus depois dele preso. Exatamente. Depois, quem examinou Jesus? Os sumos sacerdotes examinaram o cordeiro para ver se ele tinha mancha de pecado, acusação. Pilatos examinou o cordeiro. Herodes examinou o cordeiro. E ele foi examinado e nele não encontraram nenhuma mancha, nenhum pecado, não encontraram nada. Até que Pilatos, quando condena Jesus, ele lava as mãos e a Bíblia diz que ele sentiu medo, ele se apavorou. Que ele não achava nada de errado nele para ser crucificado, né? Então, quando Jesus fala que cumpriu, ele cumpriu todo esse requisito. Ele foi, ele se separou, ele entrou, ele foi examinado como Cordeiro de Deus, né? E aí, então, começa o Calvário, aquele momento da história, né? Que o Cordeiro... Até a morte, né? Até a morte. Então, a palavra de Deus, ela é rica. Se a gente for lá para a velha aliança, porque essa era a antiga aliança, né? Ela estava velada, ela está assim... As pessoas não conhecem essa beleza. Essa história, né? Essa história. Que faz parte da outra história, né? Que faz parte. Com base, né? Então, Jesus cumpriu tudo, cabalmente, né? Aí ele foi para a cruz puro e sem pecado. Para pagar os pecados da humanidade. Ou seja, trazer de novo a libertação da escravidão do pecado. Quando Jesus ele dá um grito na cruz, né? Quando ele fala está consumado, ele quis dizer a dívida está paga. Amém. Ele pagou a nossa dívida. E o mais triste é que o que o inimigo fez com toda essa beleza, com toda essa dinâmica que Deus deu para que as pessoas entendessem o significado. Colocaram um coelho no lugar de um cordeiro. O que as crianças, o que as famílias esperam para a Páscoa? Ovos de chocolate, né? Ovos de chocolate e um coelho. Diz que a família israelita, judaica, eu estava vendo, eles na Páscoa reúnem, né? E eles cantam toda a Páscoa, todo o memorial, entende? Então aqui, aí as crianças falam, papai, por que eu estou comendo ervas amargas? Eles fazem tudo de novo. Isso, por quê? Porque aquele ritual. De geração em geração, todos tinham que saber o que aconteceu lá no Êxodo, né? E nós, como que a gente passa a Páscoa para os nossos filhos? De que maneira a gente coloca eles na mesa e explica a Páscoa? E é interessante, né? Acho que é necessário, né? No mundo tão secularizado que a gente vive hoje, essas histórias que são reais vão ficando no esquecimento, né? E essas novas gerações que estão vindo, vêm com uma ideia totalmente contrária, né? E quase que inexistente sobre a Páscoa, né? E o mais interessante é que o cordeiro, ele é puro, né? Puro. E o coelho, o que ele é? Impuro. E foi colocado no lugar do cordeiro, né? Ali, as crianças, a família comia ervas amargas. Hoje a gente come coisinha doce. Olha como o pecado é docinho, é bonitinho. A contradição, né, das coisas. As né? gotas não era de gotinhas de chocolate, era sangue. Era gota de sangue, de era dor, né? Então, aí você vê, ai daquele, né, que faz o impuro transformar no puro e o que é amargo se transformar em doce ou doce em amargo, né? Então, né, irmã, aí a gente chega até a morte do Cordeiro, né, que é Cristo, né? Mas a gente também precisa falar um pouco também sobre esse Cordeiro que já ressuscitou, né? Esse Cristo que ressuscitou, que está no céu, que vai voltar para nos buscar, né? Essa semana é para a gente recordar esse sacrifício de Cristo, né? Que ele fez por nós na cruz, mas também para relembrar as promessas que ele tem também na palavra de que ele vai voltar, né? Isso mesmo. Para nos tirar daqui. Isso né? mesmo. Então, esse cordeiro pagou uma dívida, porque a gente sabe que
que nem a gente estava falando sobre o calendário, quando Deus tira o povo de lá do Egito, ele também dá um calendário. Deus tem o calendário dele, viu? E Deus tem data para tudo. E no calendário e na data certa, ele vai se cumprindo cada profecia. Ainda tem outras profecias para ser cumprida, né? Até o Pentecostes já foram 4 festas cumpridas, né? Que é a festa da Páscoa, dos pães asmos, das primícias, né? E do Pentecoste. Então, todas essas festas, a gente fala assim, que são sombras, né? E não é que é sombra. Exemplo, como que eu vou dizer? Daquilo que viria depois, Isso, né? isso. Do que viria. Eram profecias que se cumpririam. Né? Então, a importância da gente aprender que Jesus veio, cumpriu, pagou o nosso pecado, pagou o pecado de todo ser humano. O que nós precisamos fazer? Assim como tinha ali uma lei, né? Todos cumpriram certinho como que tinha que ser. Nós também temos que obedecer a Deus quando Ele pede para a gente fazer as coisas da maneira que Ele quer. Vai para a Bíblia. Vai lá. O que o Senhor quer de mim, Senhor? Ou seja, o sacrifício que vem na mente não é só nessa Semana Santa, né? Não, Não, de jeito nenhum. Como se diz como é que se fala? Como é que fala? As coisas que as pessoas fazem. Os rituais? Os rituais, né, pagar promessa, os sacrifícios, né? Deixam de comer certos alimentos. São sacrifícios que a gente teria que fazer sempre, né? E não somente nessa semana, né? Porque a gente sempre tem que ter em memória o que Cristo fez por nós. Isso mesmo. E aqui, então, ele está pedindo para que a gente... Por que a gente tinha que comer esses pães asmos, esses pães sem fermento? Porque a gente tem que se lembrar que o povo que ele chamou para ser santo, para ser separado. Então, você não é santo separado só na Páscoa. Você é povo de Deus. Exatamente. Você foi comprado por preço de sangue. Nós custamos muito caro para Deus. Né? Um Deus que saiu do céu, né? Adorado por querubins, serafins, veio aqui, se fez homem, habitou entre nós, né? Morrer por nós. E morreu em morte de cruz. Amém. Né? Então, assim, é muito interessante e que nós possamos ensinar os nossos filhos e esse ano que seja diferente, que a gente ensine realmente que a Páscoa não tem nada a ver com coelho. É muito bonitinho, um chocolate é gostosinho, mas não tem nada a ver com esse grande... com essa profecia que Deus deixou e já se cumpriu. E como diz a irmã Jaque, ele já veio, pagou a nossa dívida ali na cruz do Calvário, mas ele ainda continua trabalhando por nós. Hoje ele é o nosso sumo sacerdote. Ele vive, né? Ele vive. Ele não está na cruz pendurado. Não, ele está vivo. Ele está vivo. E vem nos buscar. E ele está intercedendo por nós, porque ele não quer que ninguém se perca. Né? Então, o sacrifício que ele fez continua lá. Ele mostrando as mãos dele, né? As mãos dele furadas ali diante do trono do Pai, intercedendo por nós. A verdadeira Páscoa é essa, meu querido, minha querida ouvinte. É muito lindo a gente ver a história. Isso a mesmo. verdade através da Bíblia, né? Isso mesmo. Então é isso, queridos ouvintes, e que nos assiste também, né? Que a gente possa, encerrando, né, a Semana Santa, né? Que a gente tenha consciência de, ainda dá tempo de você sentar com seu filho e explicar. Leia para ele Êxodo 12, né? Isso. E leia os evangelhos, que lá também fala sobre Jesus, sobre a morte de Cristo e o significado dessa morte, né? E o que a gente aguarda agora daqui para frente, que é a volta dele para nos buscar, né? Para um novo céu e para uma nova terra. Então, feliz Páscoa para todos, que todos possamos lembrar, né, desse estudo de hoje e meditar sobre esse tema, que faz toda a diferença na vida de um cristão. Isso mesmo. Então, para a gente encerrar, vamos fazer uma oração, né? Você ora, irmã Jaque? Pode ser. Amado Deus, nosso Pai, te damos graças, Senhor, por mais esse estudo maravilhoso, que é sobre a morte, a ressurreição de Cristo e a verdadeira Páscoa, Pai. Obrigado por sempre deixar tudo claro para nós na Tua Palavra, que o nosso querido ouvinte também busque, que ele tenha sede e fome, Senhor, de aprender e ler, Senhor, e encontrar ali todos os Teus ensinamentos que são verdadeiros e importantes para a nossa vida, Pai. Por tudo te damos graça e entregamos tudo em Tuas mãos. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém.